papai? Cadê meu amor? Vem cá, papai. Vem cá, gordinho. Tá bem, pequena? Tá bem? É gordinha hoje. Hoje é agora. Hoje é agora. Tem que aparecer. Hoje é a gordinha, papai. Aqui. Ai. Pesada essa. Bem pesadinha. Não é a gordinha do pai. Vê se a gente consegue baixar aqui. Pra todo mundo poder ver a minha gota. Olha ali a gota do pai. Ah, suspiro bom, né, pequena? Olha lá a gota, olha. As pessoas. Olha lá, meu irmão. Saudações, Anderson. Vou corrigir o material lá, velho. Obrigado. Cabecinha cheirosa, né, filha? Boa noite, Mariana. Boa noite, Amanda. Pois é, era pra ser só amanhã, mas eu resolvi conversar um pouquinho hoje também. Olá, Daniela. Olá, Kelly. Olha ali, ninguém te fala. Boa noite, Rodrigo. Ela fica toda dengosa e fica com essa linguinha de fora. Boa noite, Kelly. Boa noite, Andréa. Boa noite, Bruna. Curitiba chegando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Mariane. Boa noite, Elizabeth. É verdade. Essa é uma fofura. Boa noite, Guilherme. Ó, estamos ao vivo. Tô uma gordinha hoje, ó. Fala, Cláudio. Sim, sei como é que foi o exame de ordem hoje. Foi uma resposta à acusação. Queriam prescrição da pretensão punitiva em abstrato. A absolvição sumária por atipicidade, pelo princípio da insignificância. A atriz ali do enunciado haveria furtado para... Olá, Kelly. Gostaria de... para satisfazer a fome dos filhos. Olá, Daniela. Olá, Cristiane. Então, a banca queria uma absolvição sumária pelo 3974, extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Boa noite, Luciana. Porque ela tinha 19 anos na época do fato, ou 20 anos na época do fato. Queria também pela atipicidade, pela insignificância, princípio da insignificância. Boa noite, Fernanda. E queria também, alternativamente, pela exclusão da ilicitude por conta do estado de necessidade famérico. É isso. Aí depois tivemos questões sobre competência. O sujeito... Duas pessoas estavam conversando, discutindo alguma coisa ali. Boa noite, Thaís. Aí um desferiu um tapa no rosto do outro, mas não sabia que o outro tinha um problema congênito, que aí um negócio de artéria, aquela pessoa terminou morrendo. Aí disse que o Ministério Público denunciou por lesão corporal seguida de morte perante o júri. Uma tese defensiva.
competência do júri, e também no que diz respeito a não se poder imputar o resultado morte por conta de duas situações. Porque, por se tratar de um delito pré-ter-doloso, lesão corporal seguido de morte, a morte teria advindo a título de culpa, e não havia previsibilidade por parte dele de que a pessoa pudesse morrer de um tapa no rosto. E mais, por uma concausa relativamente independente pré-existente, o que por si só afasta a imputação. Era isso que a banca queria. Teve uma questão sobre o Estatuto de Desarmamento. O sujeito tinha uma arma, ele era diretor, sócio, alguma coisa de uma empresa. Ele tinha uma arma lá no local de trabalho dele, e aí ele foi preso lá por porte ilegal de arma. A banca queria que subsidiariamente fosse por posse irregular de arma. Teve uma sobre estelionato, aquela de sempre, com a praça da competência, né? Duas súmulas, uma súmula 521 da STF, uma 244 da STJ, que é da praça da compensação bancária. É um crime material. E mais, a pessoa pagou antes do oferecimento da denúncia. Então, quer dizer, Cláudio, se as pessoas fizeram aquilo que tu fizeste lá no exame final, né? Para os que estão me assistindo talvez não saibam, eu tenho um curso de OAB segunda fase chamado Exame Final. Se quiserem, dê uma olhadinha no meu site examefinal.com.br, ou entrem pelo portal Davi André. Olá, Iá. Entrem pelo portal Davi André, tem uma aba lá, OAB. É um curso bem diferenciado, com 26 lições, as coisas organizadas, sabe? Com uma sequência lógica, com exercício em todas as lições, com uma condução. A pessoa lê um e-book de prática penal com a matéria, depois a pessoa lê a lei, a pessoa assiste a aula, a pessoa faz exercício, para ficar bem preparada. Quando eu vi a prova hoje, fico muito tranquilo, porque a prova foi toda derrubada. Olá, Lucimar, toda. A OAB segunda fase estava toda dentro do exame final. Pode ser, às vezes, que alguma coisa não seja exatamente como se ensinou, mas que tangencie, já está valendo. O que eu não faço é de ir para as redes sociais dizendo assim, eu acertei tudo. Não vou fazer. Acertei tudo. Essa é a minha obrigação. Essa é a minha obrigação. Quero ver um dia de nós termos um galo, de alguém ir para a internet e dizer assim, olha, sabe aquilo tudo que eu ensinei? Nada caiu. Impressionante, eu não colaborei. Quer dizer, não vou fazer isso. Mas fique bem tranquilo, porque eu tenho que examinar a minha participação nos resultados das pessoas. Agora, se as pessoas fizeram o que tinham que fazer, porque não pode ter sacrifício de um lado só, senão o resultado não aparece. Precisa dos dois lados. Boa noite, Lorizone. Sim, o Rafael Lorizone pergunta, tem algum curso seu em que você leciona toda a parte geral do Código Penal? Tem, e cada vez mais vai ter. Em que eu leciono o penal e o processo penal e a lei e as leis penais especiais. Eventualmente, quem gosta de mim e quiser ter aula comigo, cada vez mais vai ter essa oportunidade de nós estarmos juntos, porque eu cada vez mais estou decidindo como eu vou fazer as coisas. Exatamente por conta do que aconteceu hoje. Que eu fiz uma revisão, olhei para a prova, revisei a mim mesmo e vi que, sim, entreguei os caminhos para que a pessoa fosse aprovada. Agora, se a pessoa não entregou a mesma quantidade de sacrifício que eu entreguei quando eu fiz aquele curso, porque quando eu montei, gravei os vídeos da OAB segunda fase, no exame final, pessoal, eu virei noites trabalhando, muito sacrifício. Às vezes, os vídeos entrando no mesmo dia que as pessoas tinham que assistir, porque não importa o outro lado, não importa. A pessoa tem que receber aquilo naquele momento. Então, quem está do lado de cá tem que fazer chegar. E só tem um jeito da pessoa ser aprovada. Só tem um jeito de a pessoa ser aprovada, fazendo a parte dela muito acima da média. Enquanto os outros estão dormindo, você tem que estar acordado. Enquanto os outros estão descansando, você tem que estar correndo. Enquanto os outros estão no cinema, você tem que estar no campo de batalha. Ou não vai chegar a lugar nenhum. É isso. Às vezes a gente deposita muito os nossos resultados no outro, quando na verdade a gente não olha para o espelho. É o que eu faço, eu pego aqui a prova, né? A prova saiu aí
19, 20 horas, eu acho que saiu o espelho de correção da prova. Duas coisas eu já fiz. Os meus alunos do exame final, que vai cessar o conteúdo deles, agora eu acho que na terça-feira o conteúdo já cessa. Mas se olhar agora lá, a prova já está lá. O gabarito já está lá no meu site. A estatística da prova já está lá. Já está lá. E o que eu fiz? Li a prova e fui para frente do espelho olhar para minha cara asquerosa. Você, Davi, contribuiu com o resultado? E a resposta foi sim, eu tive condições de olhar nos meus próprios olhos. Então, é isso. Precisamos cada um fazer a sua parte. Então, eu não vejo nenhuma surpresa para quem estudou realmente para essa prova de segunda fase. Eu não vou ser covarde de dizer a prova estava fácil, estava difícil, estava média, não vou dizer. Jogar rótulo em cima de provas é ofender o outro. Porque lá pela distância eu posso dizer, a prova estava fácil. Fácil para quem? Para ti? É isso? E aí outra pessoa com toda a dificuldade do mundo se sente desse tamanho, dizer que estava fácil. Não. O conteúdo da prova foi vencido. Beleza. Aí nós estamos em paz. Beleza. Mas o vídeo não é para falar sobre a OAB, a segunda fase, mas serviu para nós que estamos no mundo de concurso entender como é essa mecânica duríssima. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Boa noite, Ademir. Já vi que tu estás por aí. Vamos conversar um pouquinho ainda, dentro da maratona das inovações jurídicas, sobre duas teorias. Diferentes um pouco, né? Dos testículos despedaçados e da vidraça quebrada. Eu imagino que surpresa desagradável quando não se conhece o assunto. Estamos numa prova oral, ou seja, na cara de meter a mão na carteira. Na cara de tomar definitivamente aquela carteira e aquela cadeira titular daquele cargo que se pretende. E o examinador faz uma pergunta dessas: doutor, me fale aí sobre duas teorias. Teoria dos testículos despedaçados e das janelas quebradas. Se você nunca ouviu falar, mas não dá para saída. Não dá, não tem o que dizer. E é melhor não dizer nada mesmo, para não piorar mais ainda. É o momento de dizer, excelência, dentro de tudo que eu estudei, e não me tenha por alguém que não se preparou para estar na frente de Vossa Excelência, mas infelizmente eu não passei por esse conteúdo, ou pelo menos não com esses nomes. Se tiver alguma outra expressão que possa igualmente exigir de mim sem que me entregue a resposta, eu estou muito apto a tentar responder o seu questionamento, né? Claro, não joga a toalha, não joga a toalha. Agora não fica tentando adivinhar o que é, porque não vai dar certo, isso seria horrível. Teoria dos testículos despedaçados, olha, qualquer coisa que resolver inventar aí, vai ser uma tragédia anunciada. A teoria das janelas quebradas, sim, já está mais popularizada, nós já estamos, todos nós, já mais ou menos dentro de um contexto que já sabemos o que é. Aqueles que tiveram na parte geral comigo, lá do direito penal, certamente lembram. Quando eu estudei o direito penal máximo, eu passei por vários movimentos, vários símbolos de direito penal máximo. Lembram quais foram? O Rafael diz, né? O que mais interessante que eu aprendi foi a curva do esquecimento de Ebbinghaus. É verdade. Nós levamos muito tempo para aprender e esquecemos muito rapidamente. Aqueles que me assistem, eu ainda vou fazer uma live para nós falarmos sobre a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Foi exatamente em cima da curva do esquecimento de Ebbinghaus que nós desenvolvemos o programa de estudo que nós temos no Carreiras Coach, no Operação Delta. Exatamente, que é da escalada. É para tentar exatamente minimizar a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Bom, mas eu dizia, quando eu estudei os modelos de direito penal máximo, eu vi algumas teorias. Bruna, eu estou acompanhando também aqui, no meu não está travando, mas é possível. Ó. Fala, Thiago, tudo bem? Eu tô fazendo um teste de conexão aqui porque as pessoas disseram que tá meio que travando aí, mas eu tô acompanhando no meu computador, não sei, no meu aqui não aparece que esteja travando. Bruno, às vezes é bom
Tu dá um F5 aí volta. Volta. Bom, dizíamos, estas teorias dos testículos despedaçados e da janelas quebradas está dentro de um modelo de direito penal que é direito penal máximo. É importante sempre que saibamos falar minimamente sobre direito penal máximo e direito penal mínimo. No direito penal mínimo, o maior símbolo, com absoluta certeza, é o garantismo penal. O garantismo penal de Ferraioli. Eu costumo dizer que existem 3 garantismos penais. Um garantismo penal de Ferraioli, um garantismo penal brasileiro e um garantismo penal gaúcho. E são muito distintos. Ferraioli mesmo já foi afrontado acerca do que interpretamos o seu garantismo penal aqui no Rio Grande do Sul, e ele mesmo disse que definitivamente e de longe não é bem assim. O garantismo penal não apregoa impunidade, não apregoa um afrouxamento do sistema. Não, é muito mais do que uma tese penal, é de um sistema jurídico, maior ainda do que um sistema penal, o garantismo de Ferraioli. Simplesmente com reconhecimento de regras claras, que são chamados axiomas garantistas. 10 axiomas garantistas que não são nada mais nada menos do que princípios que nós já conhecemos. Não há crime sem lei anterior. Não há um processo sem uma acusação clara anterior. Não há um processo sem que se possa haver uma defesa. Só se pode ser julgado por um juiz natural. Quer dizer, uns axiomas que nós já conhecemos. É definição das regras claras do jogo. Ok, hoje não é momento de nós falarmos de minimalismo, direito penal mínimo, nem muito menos de garantismo penal, mas de 2 teorias: testículos despedaçados e janelas quebradas. No outro lado, o direito penal máximo, pessoal, sempre lembrem que quem está falando fica sabendo se está tendo uma boa receptividade quando você faz um ato muito singelo, que é legal, estou prestando atenção, tá bacana, coisa e tal. Isso é importante, isso é o que gera a reciprocidade para que se continue falando bem aí, não é? Então o que acontece? No direito penal máximo, nós temos alguns movimentos, como de Law and Order, de Broken Windows, também aquela teoria da Three Strikes Laws, da Ticking Bomb Scenario, algumas movimentações penais, manifestações penais, que apresentam o direito penal à prima facie. O direito penal como a primeira barreira. Essas 2 teorias dos testículos despedaçados e das janelas quebradas, são relacionadas. Alguns afirmam que as janelas quebradas são uma evolução da teoria dos testículos despedaçados. Primeiro, a origem da expressão testículos despedaçados. Vem de onde isso? Vem de alguns estados americanos em que a polícia local, a pretexto de conter a violência, cometia certo ato de violência contra aqueles criminosos com a finalidade de que eles desistissem de delinquir ali. E esse ato de violência era chutar os testículos do ladrão, por exemplo. De um pichador, pegava o pichador, chutava os testículos do sujeito. Pegava um ladrão, um mendigo, qualquer coisa que fosse crime naquele estado e chutava os testículos do sujeito. Ninguém gosta de ser agredido. Só que tem algumas partes mais sensíveis que as outras, nos homens e nas mulheres. Ponto sensível dos homens. Então você não está com muita vontade de tomar o segundo pontapé nos testículos. E provavelmente um pontapé bem encaixado,
o nome se justifique muito bem, testículos despedaçados. Então, o sujeito não voltava a delinquir por medo. Então não delinquia ali. Migrava para outro lugar. É tipo, meu velho, esse quarteirão aqui é meu. E aqui tu não vai voltar mais. Tome chute nos testículos. Porque toda vez que eu te pegar aqui, eu vou te chutar os testículos. Senhores, só estou narrando o evento que deu nome à teoria dos testículos despedaçados. O que acontece? Posteriormente, isso evoluiu para broken windows. The broken windows, as janelas quebradas. Existem dois cientistas políticos que, na década de 80, desenvolveram um experimento. Na verdade, dois experimentos. Um deles com 2 carros. Um carro foi colocado dentro de um bairro de conflagrada violência, no Brooklyn. E outro carro colocado em um bairro de alto nível. Em pouquíssimo tempo, 2 carros exatamente iguais. Exatamente iguais. Em pouquíssimo tempo, aquele carro que foi colocado no Brooklyn estava destruído, vidros todos quebrados, e levaram o que dava. Levaram o rádio, arrancaram os bancos, levaram as rodas e já abre o motor, já leva o motor junto, levaram o que dava. E nesse mesmo tempo, aquele carro que estava no bairro de alta classe estava intacto. Intacto. Aí veio a segunda parte do experimento. Foram lá e quebraram um vidro daquele carro, naquele bairro de alto nível. Passou algum tempo e começaram a acontecer outras depedrações. E aconteceu tudo exatamente como Brooklyn. Mas por uma ignição externa. Pela demonstração de que alguém já tinha iniciado aquilo e que ninguém se importava com aquilo. Então, lá no bairro do Brooklyn, mesmo sem nenhuma ignição, já aconteceu a depedração e levaram tudo que dava. No outro bairro, só aconteceu porque teve uma ignição e que não teve conserto imediato. Daí evolui para o experimento de que se uma fábrica abandonada, uma loja, uma casa, uma fábrica abandonada, há muito tempo, está fechada, se quebra uma vidraça e ninguém imediatamente vai lá consertar, a chance é que as outras já começam a ser quebradas também. Em seguida alguém já entra e já começa a levar coisas. Qual foi a lição que se tirou disso? A lição é que se pequenas demonstrações de vandalismo, de depredação, não for consertado imediatamente, aquilo passará a sensação de que o Estado não se importa com aquilo e gerará a ignição de outros delitos maiores. Essas teorias de que aperta forte o delinquente, a teoria dos testículos despedaçados, chuta os testículos dele que ele vai sair fora, associado a, se você não consertar rapidamente as pequenas coisas, vai gerar maiores, foi aqui esses 2 experimentos que deram origem à tolerância zero, adotada em muitos lugares, mas a experiência mais contada, uma experiência que virou case e que gerou business, foi a do prefeito de Nova York, que implementou tolerância zero em Nova York. Nova York tinha alguns problemas bem identificados. Nova York é, e desde há muito tempo foi, a capital do mundo.
Aquilo lá é praticamente uma torre de Babel. Só que em um determinado momento histórico, estava ficando insuportável por conta de algumas condutas. As pessoas não pagavam mais os metrôs, todo mundo pulava as catracas. As pessoas urinavam em vias públicas. As pessoas pichavam. E tinha muito Squidman espalhado por Nova York. Homens, rodo. Pedintes nas sinaleiras. O que fez Rudolph Giuliani? Começou a apertar esses pequenos atos de vandalismo. Vamos lá, estou te narrando experimentos. Começou a apertar esses pequenos atos. Então os dois experimentos estão aí, batendo forte em cima de quem fazia isso. Multas pesadas e cadeia. E consertando rapidamente aquilo. Então, batendo forte em cima dos que faziam isso, testículos despedaçados, e consertando rapidamente o que havia sido estragado para não dar uma sensação de descuido, janelas quebradas. Por algum tempo, os números apontam que realmente baixou o índice de criminalidade. Mas que criminalidade? Aquela. Também é preciso que se aponte que desde o experimento lá dos testículos despedaçados, que na verdade é mais um experimento, uma constatação, aconteceu aquilo, simplesmente se deu um nome, testículos despedaçados, de que quando você fazia aquilo, chutava os testículos do sujeito, não significava que ele ia para casa e dizia nunca mais vou roubar, nunca mais vou pichar, nunca mais vou causar danos. Não, não era isso. Não vou fazer mais naquele quarteirão, porque aquele policial chuta os meus testículos. É isso. Mas vou fazer em outro lugar. E isso que aconteceu lá no tempo dos testículos despedaçados, aconteceu também na tolerância zero de Rudolph Giuliani. Também aconteceu. Do prefeito de Nova York. As pessoas que praticavam determinadas condutas, pichação, por exemplo, migraram para New Jersey. É isso. Então, essas teorias dos testículos despedaçados e das janelas quebradas estão inseridas dentro de um modelo do direito penal máximo. E agora já estamos aptos a pelo menos discorrer brevemente sobre essas duas teorias que poderiam ser um impeditivo em uma conversa, numa questão de concurso, quem sabe, e agora você já sabe pelo menos para onde correr e pelo menos se quiser aprofundar mais, onde consultar. Tranquilos? Ficamos aí, acho que uns 30 minutinhos, pode ser? Eu não tenho como ver isso aqui. Acho que é mais ou menos isso. E rendendo bastante. Eu acho que nós vamos fazer assim daqui pra frente. Claro que logo na frente, os que me acompanham, eu tenho certeza que vão me acompanhar bem mais, muito rapidamente aí na frente. Muito rapidamente. Bem mais. Durante... O Felipe diz, né? A filha do Giuliani foi pega furtando nessa época da tolerância zero. Rapaz, né, velho? Fala, Matheus Zampieri, tudo bem? Como está o Paraná, velho? Então, prezados, provavelmente nós vamos nos encontrar muito mais. Eu tenho novidades bacanas vindo aí pela frente, mas aí na frente nós vamos conversar. Nós vamos estar cada vez mais presentes. Coisa rápida assim, um toque rápido, e quem realmente tem interesse em aprofundar aquilo, meta a cara nos livros, que dá tudo certo. Tenham todos um excelente final de domingo e que nós todos tenhamos uma semana muito produtiva. Lembrando que se você quer ser diferente com os outros, faça diferente. Ou você vai ser exatamente o mesmo caminhando naquele efeito manada. Enquanto o outro dorme, você trabalha. Enquanto o outro se diverte, você treina. E enquanto ele sonha,